Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da primeira semana do Advento. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 15, versículos de 29 até o 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois partiu os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados irmãos e irmãs, preciso te contar alguns segredos importantes. Muita gente vai ver aí reflexões no YouTube, em sites sobre esse evangelho, que parece que não faz uma interligação com a primeira leitura. E aí está o grande problema. Durante o tempo comum, de fato, dia de semana, o evangelho não necessariamente tem ligações com a primeira leitura. Mas dentro do Advento, a primeira leitura vai ter sempre ligação com o Evangelho. Não tem muito o que fazer. E é importante que você já tenha visto, ou lido, refletido a primeira leitura, porque na primeira leitura a gente conversou o quê? De que uma das características que apontavam, então, para a intervenção de Deus na história do povo era exatamente a imagem do banquete, do alimento. Deus que alimenta o seu povo. E aí o que acontece? Essa imagem, inclusive, ela foi colocada também como imagem do Messias. O Messias traria alimento para o povo, uma vez que o Messias era também a própria manifestação de Deus, porque o Messias é o próprio Verbo encarnado. E quando nós olhamos para essa realidade, então, eu olho para esse evangelho e digo, nossa, o evangelista também quer confirmar que Jesus é o Messias. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu olho por esse ângulo, já entendo o Advento porque eu estou me preparando para o nascimento de Jesus e Cristo, de fato, fez tudo isso. Mas a segunda coisa, e lá no vídeo da primeira leitura eu também eu falava da tensão escatológica, do já e do ainda não. Sempre eu vou repetir essa expressão no Advento. Nós acreditamos que Cristo já está em nosso meio, mas ao mesmo tempo ele não está em plenitude. Só acontecerá no final dos tempos. Então tem essa pequena tensão aí, nesse momento. E aí olhando para esse texto a gente já diz o seguinte: a gente já sabe que é quando nós tivermos um dia na glória celeste, quando eu tiver lutado aqui na terra pela santidade, um dia chegar no céu, é nessa hora especificamente que o banquete, o verdadeiro banquete virá a acontecer. Fato. Mas Cristo já nos alimenta. Esse alimento já acontece pela Eucaristia, Acontece com o alimento próprio material que o próprio Deus nos fornece, nos dá subsídios para tal. Então já existe um já, como aconteceu nesse evangelho, mas ainda não é em completude. Uma vez que esse alimento que o povo está comendo não sacia eles para sempre. Mas no futuro, quando nós estivermos no céu, o banquete do Senhor nos alimentará para sempre. Visto essa introdução, desculpe que ela ficou um pouco longa, vamos agora então mergulhar no Evangelho. Aqui no Evangelho diz que Jesus estava nas margens do mar da Galileia e ele sobe numa montanha. Geralmente na montanha é local de revelação de Deus. Ele senta-se. Quem senta é aquele que ensina. Tinha muitas pessoas, uma grande multidão, de muita gente com vários problemas específicos. Eles se colocam aos pés de Jesus e ele de fato cura. E as pessoas ficam naquele momento admiradas. Só que aí tudo começa agora a partir do versículo 32. Jesus diz: Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não comeram nada. Não quero mandá-los com fome, senão eles vão desmaiar pelo caminho. É um Cristo que não se preocupa só com aqui e com agora. Jesus nunca foi muito preocupado apenas com o imediatismo, mas ele entendeu a importância de pensar a curto, médio e longo prazo. Não adianta apenas alimentar o povo se depois eles vão passar fome e vão desmaiar. Por isso que eu faço críticas muitas vezes a grupos de igreja que fazem ótimos retiros, ótimos momentos, momentos marcantes, noites marcantes, e não se preocupam com o depois.
com a perseverança do povo. De que adianta nós enchermos as pessoas de comida hoje, ou mostrarmos um milagre ou uma cura para aquelas pessoas, mas nós não fizermos um acompanhamento efetivo? Isso está errado. Mas aí o texto continua. Os discípulos então dizem: mas Jesus, onde é que a gente vai buscar nesse deserto pão para saciar todo mundo? Então, nesse momento, eles param para olhar o que é que eles têm, que eles esquecem o que eles têm, e eles olham o que não têm. Muitas vezes, pelos problemas que a gente está enfrentando, a gente para de esquecer o que a gente já tem. A gente para de esquecer as nossas conquistas. A gente para de esquecer até onde é que eu já cheguei, né? Eu acho que, inclusive, essa leitura cabe muito para o final do ano, porque a gente às vezes parece que percebe as metas que não conseguimos alcançar. Eu queria emagrecer, não consegui. Queria estar em boa forma, não consegui. Queria ter comprado tal coisa, não consegui. Queria ter lido a Bíblia toda, mas não consegui. Mas eu esqueço que talvez eu já consegui ler nesse ano todinho 20 livros. Talvez eu esqueço que mesmo não tendo emagrecido tanto como eu gostaria, mas eu já perdi alguma parte. Eu esqueço que mesmo que eu não tenha ficado em boa forma, mas eu consegui fazer uma atividade física. Sabe, eu acho que a gente às vezes parece que esquece o que nós temos. Os discípulos esqueceram o que eles tinham. Focaram no que eles não tinham. Focaram na falta. E aí Jesus naquele momento diz: mas o que é que vocês têm? Né? E eles falam: a gente tem 7 pães e alguns peixes. Então Jesus entende que aquilo ali já é suficiente. O número 7, inclusive, na Bíblia, tem a ver com plenitude, né? A completude do que ele já tem. E aí Jesus pede para que o povo sente, pega os pães e os peixes, dá graças, parte, dá aos discípulos e os discípulos dão às multidões. E o que acontece? Eles comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Quando nós olhamos o que nós temos e nós incluímos Deus, eu dou graças, eu abençoo, ou seja, eu olho para os dons que eu já tenho, eu já compreendo que eu já tenho, que é suficiente. Apenas eu preciso do elemento mais importante, Deus. Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente foca tanto no que não tem, esquece do que tem e por esse motivo não fazemos nada. O advento é a hora da gente poder parar, olhar para dentro de si e dizer: sim, eu já tenho muita coisa. Será que eu já coloquei Deus também em tudo isso? Né? O que é que está faltando para que eu use os dons que o Senhor já me deu, para assim poder ajudar a construir o seu reino? E é claro, esse evangelho também, aí eu volto a fazer uma ligação com a primeira leitura, nos dá a imagem de como é que vai ser no céu. Ninguém vai passar fome. Deus sempre vai nos alimentar. Ficaremos satisfeitos e ainda vai sobrar. Essa é a fé que nós temos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.